Na lição de hoje, nós vamos estar tratando do assunto relacionado à igreja local. O relacionamento que existe dentro da igreja local, que é a igreja que está no meu bairro, no seu bairro, a igreja que nós congregamos. Então não perca essa lição. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz. É um prazer tê-lo nessa lição mais uma vez, nessa manhã, onde que nós vamos estar tratando do assunto relacionado à igreja local, que é a igreja onde nós congregamos. O tema da nossa lição de hoje é relacionando-se com a igreja local. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a igreja local, a forma de relacionamento, o que nós encontramos dentro dessa igreja local. E para nós iniciarmos na lição de hoje, nós temos o texto que vai servir de base para nós, o de Salmos de número 133, versículo 1, que vai dizer assim: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Esse texto, um texto um tanto quanto famoso, e vem falar sobre comunhão, algo que nós vamos encontrar dentro da igreja local. Mas nós precisamos aqui pontuar e diferenciar algumas coisas. Existe uma diferença, uma distinção entre a Igreja Universal e a Igreja Universal de Cristo e a igreja local. A Igreja Universal de Cristo seria todas as igrejas que existem na face da terra, ou seja, você e eu somos irmãos em Cristo Jesus com alguém que está do nosso lado, da mesma forma que somos irmãos em Cristo com a pessoa que está do outro lado do mundo. E nós somos um só corpo, onde que um dia não vai existir denominações, onde que não vai existir diferenças doutrinárias, mas um dia nós vamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor em uma só voz, em um só coro, em uma só fé, como nós já vivemos em uma só fé, mas nós vamos estar unidos no céu. E existe a igreja local, que é a igreja onde que nós frequentamos. Existem as denominações, existe cada uma com a sua doutrina, algumas são um tanto quanto mais rígidas, outras são um tanto mais tranquilas, Não que venha fugir do padrão bíblico, mas se interpreta, se entende que a forma de cultuar, de congregar é um tanto quanto diferente. Enfim, esse não é um assunto para a nossa lição de hoje. Nós vamos estar falando sobre a igreja local. E como eu falei, existe essa distinção, a igreja local é essa instituição que é composta por pessoas, eu, você, nossa família. Essa igreja local, ela louva e serve a Deus, a Cristo. Também nós podemos dizer que ela tem no seu bairro, pode ser, talvez você congregue numa igreja em outro bairro, mas sim, independente disso, é uma igreja local, onde que ela vai ali abranger, vai cuidar, vai evangelizar, vai tratar de uma certa região. A igreja local, ela oferece para o novo convertido ou para quem se achega, uma boa recepção. Ela oferece abrigo necessário para aqueles que estão perdidos, cativos. A igreja local, ela tem uma importância muito grande dentro da comunidade. Ela tem o poder de influenciar na forma em que as pessoas na comunidade que estão ao redor elas vão viver. A igreja, ela tem que ser relevante dentro dessa comunidade, e por isso que existe a igreja local. Ela tem esse poder, a igreja local, ela tem o poder de fazer com que as pessoas que congregam nela, cresçam na sua maturidade espiritual, também cresçam na forma social, na questão do relacionamento com o próximo. Porque você está dentro da igreja, você
tem, né, você vai fazer amizade, você vai conhecer pessoas, você cria-se laços de amizade, né? E somos irmãos em Cristo, é uma família. Então, a igreja, ela tem esse poder de não só transformar vidas, mas de alimentar, de cuidar de pessoas, e também ela tem esse poder de fazer estreitar os laços entre familiares e amigos. Então, podemos já ver que a igreja ela tem uma importância muito grande, e nós, como servos do Senhor, temos sim que fazer a diferença na nossa comunidade, não por onde nós passamos, onde nós estamos. As pessoas têm que enxergar a igreja do Senhor Jesus na localidade, né, que é a igreja local, como uma agência de transformação. Eu vejo dessa forma, você e eu podemos ser transformados através do conteúdo que é passado dentro da igreja, que é o conteúdo da palavra verdadeira, que é a Bíblia, que é o nosso livro de regra de fé e prática. No Novo Testamento nós vemos diversas igrejas espalhadas, temos as cartas, né, ali os livros que foram destinados a igrejas, tem a pastores, né, por exemplo, existem as igrejas, eu vou citar aqui os nomes, né, na Ásia, em Roma, em Jerusalém, em Antioquia, Filipos, Éfeso e Colosso. Quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos identificando principalmente as cartas paulinas em direção, né, destinadas a essas igrejas. E também possui livros que foram escritos, se assim podemos dizer, para as igrejas. E também nós podemos dizer que livros que foram escritos para pastores, né? Ou seja, que relacionados às 7 igrejas seriam, né, os textos aí de Romanos a Tessalonicenses, e também destinados, se assim podemos dizer, a pastores seriam o de 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas quando você vê ali, lendo o Novo Testamento, existia já diversas igrejas locais. Então, em Roma existia uma, em Filipe existia outra, em Éfeso existia outra igreja, em Colossos, né, que seria o livro de Colossenses, existia outra igreja. Eram igrejas locais ao qual pregavam o evangelho ali, onde que as pessoas congregavam, né? E também aí fala, né, que eram 7 igrejas, que está lá nos textos de Romanos a Tessalonicenses, e tem as cartas, onde que tem alguns ensinos um tanto quanto específicos para pastores, né? Que seriam de 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Não que isso também você não tenha que ler esses textos, esses livros, né? Sim, devemos ler esses textos justamente para aprender muito mais sobre o que o Senhor queria falar com aquele povo, o que Deus ele tem para falar através desses textos para a nossa vida. Mas o que eu gostaria aqui, né, de enfatizar era justamente isso, que o modelo muito parecido com o que nós temos hoje de igreja existia nessa época, que é onde que uma pessoa iria pregar ali, ia fazer a explanação da palavra do Senhor, e ali as pessoas se reuniam. Então, esse modo de igreja local que nós temos hoje é antigo, né? Já vem lá do Novo Testamento, né? Onde que eu creio que logo após a perseguição, quando se estourou a perseguição religiosa, as pessoas saíram pelo mundo e foram pregando o evangelho, e ali foram fazendo seus discípulos, né? Tem os discípulos de Jesus. Então, dali em diante, as igrejas elas foram se formando, ganhando um pouco dessa forma da igreja que nós temos hoje, né? Fazendo essa comparação aí para os irmãos entenderem, né? Um pouco da origem, talvez, dessa forma de culto que nós temos nos dias atuais. Eu creio que eu falei isso, mas a igreja ela é composta por pessoas, né? Muitas das vezes pensamos no templo, na questão das 4 paredes, mas a igreja é você, sou eu, tantos outros irmãos que existe, né? Então a igreja local, né, esse prédio que a gente utiliza, que é somente o lugar para encontro, ele é composto, na igreja, a instituição, ela é composta por pessoas, né? E podemos dizer, né, que Deus ele age no meio das pessoas. Também a igreja ela tem uma questão que ela deve, né, dentro de toda a sua possibilidade, se reunir de uma forma adequada. Imagina nos dias atuais, onde que existe aí certos parâmetros que precisamos seguir de acordo com a pandemia, mas também na época
existia uma certa ordem, decência, uma organização para a forma de cultuar o Senhor. É, precisamos, né, entender também que existe igrejas que não funcionam nesse padrão onde que nós trabalhamos, né, nos dias de hoje, que é a forma de culto ali, que seria o caso das igrejas perseguidas, onde que as pessoas não têm a oportunidade de se reunir da forma em que nós nos reunimos, com louvores, usando caixas de som, tendo a ministração da palavra ali de portas abertas. Os cultos eles são de formas diferenciadas. Talvez em alguns lugares cultos são escondidos, né, em lugares escondidos, justamente por causa da perseguição religiosa que existe aí no mundo, pessoas que não toleram cristãos por causa de acordo com as suas religiões, e essas pessoas que são cristãs, que professam a mesma fé que você e eu, elas têm que se reunir de uma forma diferente, né? Talvez não com um número tão grande também quanto nós, 50 pessoas, 40, 100 pessoas, 200, né, dependendo da igreja, ou até mais, mas sim pessoas que em poucos números. E a Bíblia ela vai trazer um texto que é conhecido também, que eu gostaria de ler aqui, que é o texto de Mateus 18, 20, que vai dizer assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, essas pessoas também, por mais que não seja no formato como o nosso, não seja nesse formato de igreja grande, igreja com muito som, talvez com luzes, com a tecnologia que a gente usa hoje, essas pessoas também elas professam a Cristo e ali podemos dizer que é uma igreja local, mas não da mesma forma, justamente por causa da perseguição religiosa. Não é porque não se usa uma instalação grande, não se usa no culto os bancos, não se usa os instrumentos, que essas pessoas também não estão cultuando o Senhor, não existe uma igreja local. Sim, ao redor do mundo, nos países onde que não se pode falar do amor de Jesus, existe a igreja local. Em certas comunidades existe a igreja local, né? E também, abrindo um parênteses aqui, você e eu devemos orar para que essas pessoas elas se mantenham firmes na fé mediante aí a perseguição religiosa. Que elas experimentem o melhor do Senhor, que elas experimentem viver o melhor de Deus, mesmo em meio a toda essa perseguição. Então, existe esse padrão, esse modelo também de igreja nos dias atuais. A igreja onde que pode se professar sua fé de forma livre, e também existe a igreja local que talvez se reúna numa sala onde que seria de 3x3 ou um cômodo menor, onde que existe pessoas que não têm a tradução bíblica completa, talvez tenha um versículo ou outro, mas sim também é a igreja local. No início da lição eu falei que a igreja ela tem que influenciar, ela tem o poder de influenciar na comunidade. E isso é uma verdade. A igreja ela tem esse poder de transformar a comunidade que é onde que ela está e não ser o contrário. Infelizmente, algumas igrejas, não vou citar nomes aqui, não vem ao caso, mas algumas igrejas elas acabam se permitindo com que, ao invés dela influenciar o mundo vem influenciar a igreja. Então, começa a trazer para dentro da igreja coisas que são profanas, coisas que são do mundo. A gente costuma dizer assim, de uma forma assim, né? Do mundo, as coisas do mundo. Então, a igreja local, ela tem esse poder de transformar a vida, como eu falei. Ela tem o poder de transformar a comunidade. A comunidade, ela vai ser de uma forma como eu posso dizer, ela vai agir e vai ser de uma forma aonde, de acordo com que a igreja é influente. Se a igreja ela não tem influência nenhuma dentro da comunidade, a igreja local não tem essa influência, podemos dizer que ela não está fazendo a tarefa que ela deveria fazer, que ela deveria cumprir, né? Que é de ir pregar o evangelho, de transformar vidas, de transformar a comunidade ali, de transformar essa região, né? E existe aqui um texto que é bem interessante também, que é o de 1 Coríntios 6, 10 e 11, que vai falar o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados,
nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, o padrão da sociedade geralmente vai ser o oposto do padrão que Deus exige para a igreja, né? Esse texto aqui ele vem falando aqui, ó, que é devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões. Esse povo todo, ele tem que, eu posso dizer assim, né, que esse povo todo aí que eu estou citando que praticam essas iniquidades, eles devem ser alcançados pela igreja local, né? Então, ou seja, como aqui fala, né, que têm sido lavados, têm sido santificados, algumas pessoas têm sido transformadas. E essa é a missão que a igreja tem, de chegar até essas pessoas, alcançar o coração dessas pessoas através falando do amor de Jesus Cristo, né? Então, esse é o tipo de padrão que a igreja tem que refletir dentro da comunidade, com o intuito de alcançar vidas, com o intuito como eu posso dizer, transformar a vida, ajudar, né, servir como uma ponte para que essas pessoas tenham a vida transformada. Essa é a missão que nós, como igreja local, temos a cumprir dia após dia. Também o padrão que Deus tem para a vida, né, se eu posso dizer, da igreja local, é que essa igreja ela honre o seu pastor, que ela viva em constante oração pela transformação das pessoas, que ela ensine e pregue a palavra verdadeira. Também, como eu posso dizer, orientação, que a igreja local ela venha trazer uma orientação para as famílias, restaurando famílias, transformando aí relacionamentos. Então, a igreja local também ela tem essa missão, justamente porque é o padrão que Deus tem para a igreja, né? Ou seja, colaborar para que essas pessoas, as pessoas que estão na comunidade ali, inseridas nessa região onde que existe a igreja local, elas tenham suas vidas transformadas. Então, isso também faz parte, né? Esses pontos que eu citei aqui, tantos outros, fazem parte da tarefa da igreja local. Também, na igreja local, nós encontramos um ambiente onde que vai haver ensino. A igreja local ela tem que ensinar a palavra, ela tem que ministrar sobre a vida das pessoas, ela evangelizar. A igreja local também ela tem que investir muito na leitura e meditação da palavra de Deus, para que as pessoas, cada cristão ali que está ali, cresça no conhecimento da palavra do Senhor. Também na igreja local nós encontramos um ambiente de cura. Muitas pessoas se chegam à igreja local feridas, chegam talvez com sua vida totalmente destruída, e quando essas pessoas se achegam até a igreja, elas estão buscando por socorro. E a igreja também tem que oferecer a cura, não somente cura física, mas também a cura espiritual, trabalhando em cima dessas vidas para que elas também tenham sua vida transformada. Também na igreja local nós encontramos um ambiente de comunhão, onde que, como eu falei lá no início, onde se estreita os laços, se cria-se uma amizade, cria-se também esse laço entre famílias, e se as famílias estão ali e têm algum problema, acabam também ali sendo trabalhadas ali, transformados os relacionamentos. A igreja, como eu falei e eu repito, a igreja ela tem o poder de transformar vidas. A igreja ela tem uma missão muito importante dentro da igreja, dentro da comunidade, que é de transformar vidas. Queridos, espero que você tenha gostado dessa lição de hoje, onde que falou da importância da igreja local, né? Ou seja, você e eu
membros de uma igreja local, nós temos uma missão, uma tarefa a cumprir. Nós devemos fazer com que a igreja que nós servimos, ela venha fazer a diferença na comunidade, ao invés do mundo entrar na vida da igreja, a igreja que tem que entrar na vida do mundo, né? Entrar também transformando, renovando o relacionamento, transformando os relacionamentos, renovando a fé das pessoas, fazendo com que o nome de Jesus Cristo ele seja conhecido, né? Que as pessoas venham se dobrar diante de Deus, que elas tenham oportunidade de conhecer ao Senhor, não somente que muitas das vezes as pessoas só conhecem de ouvir falar, mas ela não tem esse conhecimento, não tem intimidade. E você e eu, que somos membros, né, de uma igreja local, temos essa missão a cumprir. Então, vamos estar orando para que Deus ele abra as portas para que possamos trabalhar em cima desse ponto aí de fazer a diferença. Você e eu somos agentes de transformação. Nós podemos aprender para transformar vidas e a igreja ela está aí pronta para nos ensinar. A Bíblia ela nos ensina pontos para transformar vidas, né? Através de Jesus Cristo, através de falando de Jesus Cristo. E você e eu somos canais aí de testemunhas do que Deus fez, do que Deus faz, né? Por isso que nós vamos orar para que Deus ele venha trabalhar na nossa vida. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, Pai, nós te louvamos por essa lição, onde que nós vimos a importância da igreja local, onde que nós vimos o poder que também a igreja local tem de influência. E assim, Deus, que nós possamos fazer toda a diferença em nossa comunidade. Pai, que em cada momento que venhamos estar fazendo o evangelismo, que o Senhor possa estar abrindo as portas, que o Senhor possa estar botando palavras nos nossos lábios, que possamos ministrar a palavra do Senhor com poder, com autoridade que vem do Senhor. E assim, Deus, também que o Senhor possa estar rompendo com toda a timidez de cada um de nós, que possamos ser cristãos ousados no Senhor, que não venhamos ter medo de falar do Teu amor, que também, Deus, possamos dar bons testemunhos para que as pessoas enxerguem em nós características de Cristo. Assim, Deus, essa é a oração que eu te faço, agradecendo por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, estamos encerrando mais uma lição. Espero que a tua vida tenha sido abençoada. Comenta aí, deixa aí o que você achou da lição. Compartilha esse vídeo também, porque eu creio que muitas pessoas precisam também entender a importância da igreja local. Tá bom? Que a sua semana seja abençoada, que seja repleta de vitória. Fique com Deus e até a próxima.